Ainda tem uma coisa que eu não consigo entender. Ataques não funcionam contra a Makima. Como você conseguiu derrotar alguém que era intocável? Eu não queria machucar a Makima. Eu comi ela para me tornar um com ela. Não foi um ataque, foi amor. Essa foi a explicação dada por Denji de como ele conseguiu derrotar um dos personagens mais fortes da obra. Makima, tendo um contrato com o primeiro-ministro do Japão, impedia dela ser derrotada, mas Denji conseguiu no final não só superar isso, como também salvá-la do que tinha se tornado. Tudo isso através do amor. Mas como assim salvá-la? E é isso que vamos falar no vídeo de hoje. Antes de tudo, feliz ano novo. Nada melhor do que começar o ano trazendo Chainsaw Man de volta pro canal. Eu já fiz outros vídeos de Chainsaw Man aqui também, caso tenha interesse, é só ir lá ver depois. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Que a Makima não é um amor de pessoa, todo mundo já sabe disso. A partir do arco final, onde toda a merda acontece, fica bem mais explícito suas reais intenções e como ela enxerga os demais. Como eu já citei no meu vídeo anterior sobre ela, Makima queria criar um mundo apagando todos os mitos da humanidade a partir do poder de Chainsaw Devil, mas todos nós sabemos o quão ferrado seria um mundo controlado pela Makima, ainda mais depois que descobrimos a opinião dela sobre os seres humanos, que não são nada mais do que cães, inteligentes, estúpidos, leais e manipuláveis, e no final ainda gostam dela. Mas será que um ser que mata uma waifu a sangue frio na frente do protagonista se bola de dar risada e no outro dia age com a maior paz de espírito enquanto o protagonista está emocionalmente abalado, é naturalmente ruim ou acabou se tornando assim? No capítulo 97 de Chainsaw Man, descobrimos pelo Pochita que o demônio do controle é alguém que só conseguia fazer relacionamentos através do medo. Então, o sonho dele era ser tratado de igual para igual com os outros e ter algo como uma família. No final, este era o tipo de mundo que ele queria criar, mas acabou perdendo o rumo e ficando do jeito que vimos. Pera aí então, acabou perdendo o rumo? Como será que isso aconteceu, hein? Bem, isso pode ter vindo claramente do governo com base em 3 coisas. A alegação da Makima desde muito tempo com o governo por conta do seu contrato com o primeiro-ministro e acabar trabalhando para eles. O fato das clássicas falas dela sobre o mal necessário sempre foi controlado pelo governo. E por último, a fala de Kishibe, onde ele diz que se Nayuta, o novo demônio do controle, fosse cuidada pelo governo, provavelmente ela iria virar uma Makima 2.0. Então tudo nos leva a crer que o fato dela ter perdido o rumo no final foi pela influência ali do governo e vários fatores externos dentro da base onde ela atuava que fizeram ela ser quem é. Tá, Nif de Bacaquete, você falou e ainda não disse. Como desde depois de tudo que ele passou, consegue ainda amar a Makima, ou melhor, matar ela no final. Pois muito bem, vamos falar disso então. Denji era um garoto pobre, sem expectativa nenhuma de uma vida boa. Vivia um dia de cada vez e sonhava ter o básico do que o ser humano precisa. Comida boa, afeto, uma casa e uma família. Quem foi responsável por dar tudo isso pra ele? A própria Makima. Por mais que ela tenha tirado tudo isso do Denji pra cumprir o plano dela de quebrar o contrato que o Pochita fez e ficar com o Chainsaw Devil pra si, é inegável que no final de tudo, a Makima deu tudo aquilo que o Denji queria. Como o próprio fala enquanto pensa em um plano para matá-la, mesmo depois de tudo que ela fez, eu ainda gosto da Makima. E foi com esse pensamento que o Denji achou uma brecha no contrato dela com o primeiro-ministro. Esse contrato era o que fornecia a invencibilidade dela, passando todo o dano de um ataque para o povo japonês em forma de doença e etc. Lá diz qualquer ataque. Porém, se não for um ataque, aí não tem como se regenerar, não é? Então Denji arma toda aquela batalha, onde ele cria um clone do Chainsaw Man e sobrevive com o sangue da Power e cria uma motosserra junto desse sangue também, que é crucial para esse plano, porque assim que ele corta a Makima, o sangue da Power se mistura dentro do corpo dela, impedindo dela se regenerar rapidamente, dando tempo suficiente de continuar o plano, que era cortar a Makima todinha e comer ela. Literalmente comer ela mesmo. Dessa forma, ele estaria acabando com ela, se tornando um com ela. E isso não seria considerado um ataque. E acreditem se quiser, isso funciona! Nossa, Nif de Bacaquete, então como ela conseguiu reviver como a Nayuta? Pelo que me lembro, tudo que o Chainsaw Man come é apagado do mundo. Não, isso não se aplica ao Denji. Tudo que o Chainsaw Devil come é que acontece isso. Não Denji e nem o Chainsaw Man. Cuidado para não confundir as coisas. Enfim, esse plano do Denji, ele tinha que ser feito rápido. Pois enquanto ele não comia o corpo da Makima todinho, as pessoas ao redor dele estavam morrendo. Logo após ele acabar com tudo, aparece a Nayuta, como a reencarnação do demônio do controle. Quando os demônios morrem, eles voltam pro inferno com as suas memórias resetadas. A única coisa que a Nayuta e a Makima têm em comum é o fato das duas serem um demônio do controle. E aqui chegamos na parte do vídeo onde é mostrado por que Denji salvou a Makima.
Existe um one-shot escrito pelo Fujimoto chamado Yogen no Nayuta, que nos mostra uma personagem que no futuro iria virar a Nayuta que conhecemos. As únicas diferenças é que no one-shot, essa Nayuta é uma criança demônio da profecia que vai destruir o mundo e que não fala palavras normais, apenas morte e destruição. E também tem esses chifres aí na cabeça. O intuito da história é mostrar que não importa o quão diferente seja o seu irmão, ele ainda continua sendo seu irmão, e cabe a você educá-lo da maneira certa. Pois nessa história, o protagonista não entendia os atos da irmã, pois a mesma não tinha noção de bem ou mal, o que era correto ou não de se fazer. E no final, ele diz que vai educá-la da maneira correta. O fato da Nayuta de Chainsaw Man ter o mesmo design da Nayuta do Sonic Shot não é mera coincidência. Fujimoto está gritando para nós a mensagem que ele quer passar fazendo isso. Que o demônio do controle não é mal por natureza, e sim tudo depende de como ele vai ser educado no futuro, para que ele cresça e vire alguém bom. Passando assim a mensagem do one-shot adiante para Chainsaw Man e para nós leitores. Então no final, mesmo com o Denji sofrendo tudo que a Makima fez, o ato dele não conseguir odiá-la e ainda aceitar cuidar da Nayuta, o demônio do controle, só mostra como o Denji a perdoou no final e escolheu salvá-la. Então ele não salvou a Makima em si, mas sim o demônio do controle do que ele tinha se tornado, assim realizando seus desejos de ter uma relação de igual com os humanos e acima de tudo, de ter uma família. E é por isso que pra mim este deveria ser o final de Chainsaw Man, porque ele fecha perfeitamente a história de forma que deveria ser. Completa o arco de desenvolvimento tanto do Denji quanto da Makima e fecha com um ar de esperança pro futuro para aqueles personagens. Mas infelizmente, tivemos essa segunda parte que não é tão ruim, porém está bem abaixo da qualidade da primeira. Então é isso aí, eu ainda tenho 2 vídeos de Chainsaw Man pra postar, um deles falando sobre o Denji e outro falando sobre a obsessão dos personagens sobre a imagem do Chainsaw Man. Então se você tem interesse sobre, se inscreva no canal pra não perder quando eu postar esses vídeos. Então é isso aí, valeu, falou e tchau, fui!